Estamos aqui com esses dois colegas ilustres e amigos, sobretudo, Fernando Bastos e Gabriel de Carvalho, que pregam por uma criação de saúde mais do que tratamento de doença. E nós estamos aqui falando sobre medicina funcional integrativa. Ela é funcional porque ela devolve a função e não simplesmente mascara sintomas, mas ela integra. E nada mais importante do que alguém que lida com hormônios, que lida com beleza e vitalidade masculina, e alguém que lida com nutrição, pelo amor de Deus. Gabriel, são ilhas que têm que se comunicar, correto? Com certeza. Primeiro, bom estar aqui conversando com vocês. E é sempre um prazer estar falando de nutrição, porque eu fico muito feliz de ter escolhido a nutrição, porque ela dá os blocos que movem o nosso corpo, né? A gente, em primeira instância, é construído daquilo que a gente come, e sem isso não adianta nada. Então, é incrível o poder que o nutriente tem e, consequentemente, a gente entende o poder que a nutrição errada tem. E, infelizmente, as pessoas passam a vida comendo errado e muitas achando que estão comendo certo. Isso é muito triste, foi um sistema montado de uma forma que as pessoas acreditassem nisso. Não é tão importante, é difícil, é chato, o sabor é ruim, deixa para depois, come agora o que te dá prazer. E assim vai, e construindo uma forma das pessoas adoecerem precocemente e terem uma vida menor, de mais infelicidade, de um humor pior, de uma energia pior, de um mal-estar constante. E as pessoas se acostumam com isso é muito triste. Então é bom a gente saber que a gente está aqui trabalhando em prol das pessoas que querem saúde de verdade, que querem saúde completa, que querem longevidade, que querem tirar o máximo do seu organismo. É muito bom trabalhar com nutrição funcional e poder entregar a função máxima ao ser humano. Isso é muito bom. Porque respinga em todos os sistemas, né? Todos. Todos, literalmente. Todos. Não importa se eu tenho uma questão neurológica, ou é cutânea, ou respiratória, ou é testicular, ou é ovariana, autoimune. Ou é o estômago, autoimune, não importa. Quando eu começo a adequar o processo alimentar, o comportamento alimentar, eu começo a arrumar tudo. Porque são as ferramentas que o corpo usa. Eu coloco parafuso no corpo. Parafuso usa em tudo. Eu coloco prego, usa em tudo. Eu vou dando as ferramentas para o corpo ajustar tudo. Então, se eu coloco o zinco, a vitamina A, a vitamina D, o ferro, o cálcio, o magnésio, o corpo usa isso do dedo do pé à raiz do cabelo. Então, eu uso sempre. Então, quando eu começo a fazer essas adequações, tudo começa a funcionar melhor. E aí, óbvio, quando um problema, um sintoma é causado pela falta de um nutriente, só a adequação desse nutriente consegue curar. O resto é paliativo. Então, se a falta do nutriente causa, vou precisar de muito medicamento para tentar tratar isso. A solução não é essa. E uma coisa engraçada, né, é que a medicina ela evoluiu muito em manter doentes vivos. Exato. Né? Então, essa foi a grande evolução da medicina, né? Medicina terapêutica no sentido de manter pessoas doentes vivas por mais tempo. Sim, tempo de vida versus tempo de saúde. E isso é um interesse, inclusive. Deveriam coincidir, mas não Mas a gente não vê. Na verdade, a medicina virou as costas pela busca da saúde, a medicina da saúde. Eu acho que esse é o grande papel da medicina integrativa, funcional integrativa, né? É fazer com que a gente consiga envelhecer com mais qualidade de vida, com mais saúde, né? E quem sabe viver mais. Né? Porque essa resposta eu acho que a gente ainda não tem, mas com o tempo, no momento em que a gente conseguir difundir essa ideia da medicina da saúde, provavelmente a gente, além de conseguir viver melhor, vai conseguir viver mais. Né? E a nutrição, eu acho que é um dos grandes pilares dessa revolução. Né? Por quê? Porque os alimentos desencadeiam funções importantíssimas, inclusive do ponto de vista hormonal, né? Inclusive do ponto de vista de alterar padrões importantes que vão transformar a vida das pessoas. Agora que tu colocasse esse assunto que tu trabalha com reposição hormonal, como se dá essa relação comida, nutrição, hormônios na prática, para a gente entender? O alimento ele não é só caloria, né, Pedro? O alimento ele desempenha papéis diferentes
em questões hormonais. Vou te dar um exemplo. Se tu comer um carboidrato refinado, tu vai ter uma resposta hormonal totalmente diferente se tu comer a mesma caloria de um alimento que possui uma baixa carga glicêmica, por exemplo. Né? A resposta de insulina, que é um hormônio, vai ser completamente diferente. A resposta... se tu te alimentar com um tipo de alimento à noite, talvez tu não durma tão bem, a tua resposta hormonal durante o sono vai ser totalmente diferente. Então, o alimento impacta de forma direta em questões hormonais também. E tem muita gente que não quer passar voando pela nutrição e quer fazer sua reposição hormonal. Como é que tu lida isso no teu dia a dia? Não, a gente sempre, o foco, a gente sempre relata assim, a reposição hormonal, ela é a cereja do bolo. A alteração hormonal, ela é um diagnóstico sempre de exclusão. Primeiro você equilibra o organismo, desinflama o organismo, controla os danos que esse organismo está sofrendo por agentes exógenos e depois, se mesmo com tudo isso, suplementando eventuais deficiências de micronutrientes, corrigindo a nutrição, corrigindo o sono, tratando do músculo como um órgão endócrino, como o eixo que tu tens falado de músculo-cérebro, né? Depois de tudo isso, se a gente não consegue equilibrar esse organismo do ponto de vista hormonal e a gente identifica alguma deficiência, aí nós vamos partir para suplementação e para reposição hormonal. Nunca iniciar pela reposição hormonal, né? Ao contrário do que as pessoas querem, mas Claro. Isso é uma outra história. Por que a faculdade não nos potencializa, não nos empodera nesse sentido e que nós tivemos que descobrir um pouco autodidatas, tanto eu, Gabriel, Fernando, tivemos que sair da faculdade, ter uma vivência clínica e desabrochar um pouco para esse... Parece que a gente viveu dentro do oceano e botou a cabeça para fora. Eu acho que nós todos somos vítimas do sistema. Eu, Gabriel, pode falar com propriedade disso, ele estava comentando agora há pouco conosco, né, que somos vítimas de um sistema onde todos nós fomos doutrinados a pensar da mesma forma, né, cooptados por vamos dizer assim, pelo mercado, porque existe um mercado na medicina também, né? E isso que eu acho que cega muitos colegas. E depois que a gente se dá conta, né? Se a pessoa é íntegra, não tem como voltar atrás, né? Eu pensando na minha época de faculdade, sabe? Eu não consigo imaginar que as minhas professoras lá da faculdade tinham outro conhecimento diferente daqueles que elas me passaram, nos passaram. Eu percebo que elas estavam ali mais acomodadas numa forma num conteúdo que elas estavam repassando burocraticamente há muito tempo. Acho que era muito mais um comodismo do que qualquer outra coisa. E naquele mesmo ano que eu me formei, eu comecei a ter contato com a medicina funcional, eu vi, cara, mas existe um outro universo paralelo, simultâneo. Ou seja, eu não precisei chegar a 2022 para aprender que existia desbiose. Isso foi em 99, um ano depois que eu estava formado. E aí quando eu vi os artigos que eram de 97, de 96, de 94, de 93, ou seja, eu estava na faculdade e eu estava sendo publicado. Ou seja, o que estava acontecendo é que aquilo era publicado e elas não estavam lendo. Porque elas tinham uma aula pronta e elas davam aquilo, anos e anos e anos. Não existia um estímulo a elas procurarem aquilo. Eu acho que é pior que então, isso assim, ainda, Gabriel. Eu estou dizendo, pensando hoje, sabe? Assim, tentando passar um pano. Tentando passar um pano para ajudar. Hoje, Fernando, Pedro, eu não vejo como não tem desculpa. Porque naquela época não tinha internet para tu procurar. Eu acho que é pior essa discussão. Essa discussão hoje, existe. Cara, tu abriu o teu celular, caiu os troços voando na tua cara. Tem que fechar os ouvidos e tapar os olhos para não enxergar. Eu acho que existe a literatura. Agora, é mais movido pela questão realmente de manter pessoas vivas, tratando sintomas. É que existe a literatura. Aquela existe a literatura cheia de conflito de interesse. Nós sabemos que existe essa literatura. E talvez é essa literatura que baseia muito o conhecimento ainda, né, e que norteia o conhecimento de muitas pessoas, até porque vem muitas vezes, né, referendada pelas sociedades, infelizmente. Né? Na nutrição hoje, o que acontece é que tudo são os guidelines, que nem na medicina. O guideline para tal doença, tal doença. E aí vem as sociedades que fizeram os guidelines. Sim, geralmente, e aí vem os patrocinadores da sociedade. Geralmente no último dia do congresso, às 10 da noite, quando todo mundo já se foi, só fica aquele núcleo
que decide as coisas. Tu vê. E aí na nutrição hoje está assim também. Então tu vai fazer uma discussão, mas o que está no guideline? Cara, no guideline é o troço mais desatualizado que tem. Mas foram os bambambam que fizeram. Cara, os bambambam são os caras que dão as palestras para as empresas, né? Que tem os conflitos de interesse, etc. Pedro, Não é, a opinião deles não é a opinião que me interessa. Hoje fica claro que as diretrizes são cada vez mais perigosas. Né? É só tu olhar a revista e abrir e ver quem é que são os patrocinadores. Eu assinei o American Journal of Clinical Nutrition há anos, eu tenho pilhas e pilhas em casa. Eu abri a primeira página e ali na contracapa estava escrito, eu tenho muitas em casa ainda. The Coca-Cola Company, Kellogg's, General Mills, etc, etc. PepsiCo, todos os patrocinadores. Tem que ler aquilo com critério. Mas tá ali, tá na cara, tá nem, Pedro, nem se esconde. num congresso de neurologia que tu vai atualmente, né, nós sabemos, por exemplo, as doenças neurodegenerativas, o Alzheimer, tem uma íntima relação com a questão nutricional, né? E o que deveria ter um módulo sobre nutrição, no mínimo uma palestra sobre nutrição. E a gente não vê isso. Zero. Né? A gente não vê isso. Então, eu acho que esse é o grande problema. Né? Nós precisamos focar na origem das doenças, né? E a partir daí estabelecer novas diretrizes de tratamento unindo as mais diversas áreas da saúde, não apenas da medicina, da saúde. É isso aí. Né? Que é a chave, né, da prevenção, da real prevenção e até do tratamento mais completo dessas patologias. Estamos aqui com o professor Gabriel de Carvalho, nutricionista farmacêutico, que é um dos maiores pioneiros de uma visão funcional integrativa, e Fernando Bastos, urologista também com uma visão funcional integrativa a favor da saúde masculina. E foi um prazer imenso estar aqui com vocês, trocando essas ideias aqui, que certamente inspirarão não apenas nós mesmos, mas quem estiver nos ouvindo.